Daí pessoal, eu sou o professor Jairo de Matemática do aulalivre.net e hoje a nossa primeira aula sobre progressões aritméticas. Então iniciando com o conceito de progressão aritmética. Progressão aritmética é uma sequência onde cada elemento dessa sequência é igual ao seu anterior somado com valor constante. Sequência é qualquer lista de valores, com lógica ou não, com padrão ou não. No caso da progressão aritmética, tem uma lógica. Que lógica é essa? Que a partir do segundo elemento, cada um deles é igual ao seu vizinho anterior, somado com valor constante. Então, eu coloquei alguns exemplos. Esse valor constante que é somado, que é agregado para resultar o próximo na sequência, é chamado de razão. E como que eu obtenho essa razão? Bom, a razão pode ser calculada, como está no teu material ali, diminuindo, fazendo a diferença entre um termo e o seu anterior. Por exemplo, a razão dessa progressão, esse primeiro exemplo qual é? Escolho um termo qualquer e diminuo o anterior. Por exemplo, 11. 11 menos 8, 3. Ou 14 menos 11, 3. Ou 5 menos 2, 3. Então a razão é 3. E assim eu faço com todos. Nesse outro exemplo, descobri a razão do segundo exemplo. Menos 3 menos o menos 7. Então observa que nesse caso eu tenho menos 3 menos o menos 7. Menos com menos mais, menos 3 com mais 7, 4. E a razão então positiva 4. E assim sucessivamente. Quando a razão for um valor positivo, significa que os valores vão ficar crescendo. E a PA então é chamada crescente, quando a razão é positiva. No caso, razão igual a 3 e razão igual a 4 me dão progressões aritméticas crescentes. Quando a razão é negativa, a progressão aritmética fica decrescente. Nos dois últimos exemplos. Razão igual a menos 3 produz uma progressão aritmética decrescente. Razão igual a menos 5 também produz uma progressão aritmética decrescente. Sobre ainda o andamento desses termos. Como existe uma lógica, existe um padrão na sequência na progressão aritmética, esse padrão pode ser descrito através de uma fórmula matemática, através de uma expressão, que é a expressão do termo geral. Então o termo geral, de certa maneira, regula, estabelece como é o comportamento dos elementos dentro da sequência. Então nesta fórmula AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, onde o AN é um termo qualquer, desde o primeiro até o último, eu tenho aqui o A1 como sendo o primeiro termo, o N como sendo o número ou quantidade de elementos, quantidade de termos, e R é a razão, é a lógica, é o padrão, é quanto tu vai agregando para encontrar o próximo. Então, através dessa expressão, eu posso fazer determinados cálculos, calcular elementos dentro da progressão, ou calcular a razão, ou calcular o número de termos. Eu trouxe um exemplo, então, de aplicação dessa expressão. Pergunta, qual o 27º termo dessa sequência? 9, 13, 17, 21 e por aí vai. Então, eu quero saber o 27º termo. Eu posso ir completando. Calculo a razão, determino a razão e vou completando essa sequência até o 27º termo, que é o que a maioria do pessoal faz nas provas lá do ensino médio. Atrás da prova, vira a prova e vai construindo toda a progressão para encontrar o número de termos ou encontrar o último termo. Nesse caso, a gente vai aplicar a expressão que define o termo geral. Então, eu quero o 27º termo. Então, a fórmula do termo geral diz que a n é igual ao A1 mais n menos 1 vezes a razão. Como eu quero o 27º termo, então o 27º termo, o A27, pode ser definido como o A1 mais um certo número de razões, um certo número de termos vezes a razão. Como eu diminuo 1 aqui, então significa que para encontrar o 27º termo, eu preciso de quanto? De 26 razões. E dessa maneira, eu tenho uma lógica para cada termo da progressão. Sempre eu encontro cada termo somando o primeiro com uma unidade a menos da posição dele vezes a razão. O A27 é o A1 mais 26 razões. Se fosse aqui A35, seria A1 mais 34 razões. Se aqui fosse o A100, o centésimo termo, seria A1 mais 99 razões. Então, o número de razões é sempre uma unidade a menos da posição a qual estou me referindo.
Então, para encontrar o A27, que é o que eu quero nesse problema, eu inicio o A1. Quem é o A1? É o primeiro termo, 9, mais 26 vezes a razão. Qual é a razão dessa progressão? Lembra? Escolhe um termo a partir do segundo, diminui o anterior. Tipo, 13 menos 9. 13 menos 9, razão igual a 4. Aí eu tenho que o A27, o 27º termo, é 9 mais 26 vezes 4, isso dá 80, 104. Eu tenho então que o A27 é igual a 113, letra C, ok? Trouxe para vocês também um outro exemplo de aplicação da expressão do termo geral. Numa progressão aritmética crescente, a diferença entre o 13º termo e o 5º termo é 28. Pergunta então a razão dessa progressão. Então a gente vai armar aqui o que ele está me fornecendo de dados. Ele diz que essa progressão então ela é crescente, portanto a razão é positiva, e me diz que a diferença entre o 13º e o 5º é 28. Então eu sei que o 13º termo, o A13, menos o 5º termo, o A5, essa diferença é igual a 28. Bom, o que é o 13º termo? Pelo que a gente viu no slide anterior, o 13º é o A1 mais 12R. Lembra? O número de razões é 1 a menos a posição. Menos, o que é o A5? O A5 também é o A1 somado com um número a menos de razões. Uma unidade a menos da posição. Então, no caso, posição 5, 4 razões. E essa diferença é 28. A1 mais 12R, esse menos vai trocar os sinais do parêntese, menos A1 menos 4R igual a 28. Cancela A1 menos A1, 12R menos 4R, 8R igual a 28. Razão, que é justamente o que eu estou procurando, igual a 28 oitavos. Simplifico isso por 4, me dá 28 por 4, 7, 8 por 4, 2. Razão, 7 meios. Não tenho 7 meios nas alternativas, mas eu dividindo 7 por 2, encontro 3,5, que está na letra C. Ok. Ainda tem um outro exemplo também de aplicação do conceito ou da expressão do termo geral da progressão aritmética. Então aqui diz que sobre uma superfície plana são dispostos palitos formando figuras como mostrado abaixo. Então são palitos de fósforo formando na realidade triângulos. Então eu tenho uma primeira figura com 3 palitos formando um triângulozinho. Eu tenho uma outra figura que tem aqui 2 triângulos na base mais um em cima. Então eu tenho 3 palitos aqui, mais 3 palitos lá, mais 3 palitos ali, 9 e assim por diante. Ok? E uma outra figura também com palitos formando triângulos. Aí ele segue dizendo que contando os palitos de cada uma dessas figuras e denotando por AN o número de palitos da enésima figura, encontra-se que o A1 são 3, ou seja, a primeira figura são 3 palitos, como a gente viu anteriormente, que o A2, a segunda figura, tem 9 palitos, que o A3 tem 18 palitos e assim por diante. O que ele pergunta? Então, A100 é igual a... Ou seja, ele quer descobrir quantos palitos eu teria na centésima figura. Bom, eu posso seguir construindo aquela estrutura. Um triângulozinho, 3, 9, e assim vou construindo todos os triângulos até a centésima figura, o que daria muito trabalho. Mas eu posso também usar a expressão que define o termo geral para descobrir a quantidade de palitos utilizados aí. Então, primeiro eu vou fazer um esqueminha, um resuminho das figuras. Então eu tenho aqui a primeira figura, a segunda figura, a terceira figura. Ok, então aqui 1, 2, 3 palitos.
Aqui eu tenho 3 triângulos com vértice para cima, 3 vezes 3, 9. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos com os vértices para cima, 6 vezes 3, 18. Bom, e assim seguindo. Aí ele quer saber quando eu tiver a centésima figura. Como eu posso proceder? Tem várias maneiras, na realidade, de resolver esse exercício. Eu vou resolver utilizando o fundamento, utilizando a expressão que define o termo geral. Então, como eu posso fazer? Eu observo que nessa primeira figura eu tenho um triângulozinho na base. Nessa segunda figura eu tenho 2 triângulozinhos na base. Nessa terceira figura eu tenho 3 triângulozinhos na base. Então, a próxima figura seria o quê? 4 triângulos na base. E observa que sempre, 2 triângulos, em cima 1 triângulo, diminui 1. 3 triângulos, 2 triângulos, 1 triângulo, vai diminuindo. Tipo, aqui eu tenho 4 triângulos, aqui acima eu tenho 3, depois teria 2 e depois teria 1 triângulo. Então, se eu somar esses triângulos, eu tenho 4, 7, 9, eu tenho aqui 10 triângulos. Cada triângulo são 3 palitos. Na realidade, então, eu tenho na quarta figura, eu tenho 30 palitos. Então, eu posso fazer a sequência até o 100. Eu sei que na centésima figura, eu terei 100 triângulos na base. Primeira figura é 1, segunda figura é 2, terceira figura é 3, quarta figura é 4 triângulos. Na centésima figura, 100 triângulos na base. Acima do 100, 99 triângulos, 98, 97 e assim por diante. Então, na realidade, o número de triângulos é dado como? É dado por 100 mais 99, mais 98, mais 97, até mais um triângulo. Então, essa soma vai me dar um número de triângulos. Então, eu vou fazer isso, introduzindo já, inclusive, a soma dos termos de uma progressão. Observa que 100 mais 1 é 101. 99 mais 2 que eu teria aqui, também dá 101. Então eu tenho as sequências de somas iguais a 101, que na realidade é o quê? Na realidade é igual a A1 mais AN, ou seja, o primeiro mais o último. Então vou usar esse raciocínio, que a soma dos elementos, 100 mais 99, mais 98, mais 97, mais 96, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1... se dá pelo quê? Pela soma de vários A1 mais AN. Várias somas A1 mais AN, várias duplas. Quantas? Metade do número de termos, porque eu sempre pego o primeiro e o último, o segundo e antepenúltimo e assim por diante. Fazendo isso, eu tenho então que o A1 é o primeiro 100, mais o AN é o último lá, 1, vezes N, eu tenho então 100 elementos, né? 100 mais 99, 98, 97 são 100 elementos, e isso divide por 2. Então a minha soma vai me dar o quê? 100 mais 1, 101. Aqui eu posso simplificar 100 por 2 dá 50. 101 vezes 50. 101 vezes 50 dá 5.050. Então parece que 5.050 é a resposta. Né? Deveria até ter uma alternativa com 5.050. Mas na realidade 5.050 é o quê? É a quantidade de triângulos. E eu preciso do quê? Da quantidade de palitos. Ora, cada triângulo são 3 palitos, 5.050 vezes 3, que dá 15.150 palitos. Então se eu fosse fazer toda a estrutura com palitos, realmente eu precisaria de 15.150 palitos. Ok? Que está na letra A, ok? Então essa foi a nossa aula de progressão aritmética, utilizando então o conceito, razão e a fórmula do termo geral. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.